Educação é direito de todos, está na Constituição. Mas as políticas para formar cidadãos não chegam da mesma forma para cada brasileiro. E quando o Estado não está presente, a sociedade acaba tendo um papel fundamental na formação educacional de muita gente. São ações que levam dignidade e dão voz a quem não tem. Está no ar o programa Eu, Você, Nós e o Terceiro Setor. A atuação do terceiro setor na educação é o tema do programa de hoje. Eu, Juliana Lira e a Paula Martins, gerente do Instituto Américo Buarque, o IAB, vamos te mostrar a influência do terceiro setor na formação educacional de crianças e jovens brasileiros. Bom dia, Paula. Bom dia, Juliana, e bom dia para você que está em casa. Gente, educação é um direito de todos e dever do Estado. Mas, infelizmente, os números nos mostram que o desempenho geral das escolas brasileiras fica muito atrás. Um estudo realizado em 40 nações apontou que o Brasil está bem abaixo da média esperada e perde para países como México, Colômbia e Chile. E para a gente entender por que o Brasil está nesta situação e mostrar também como as ONGs ajudam a melhorar a educação no Brasil, a gente vai conversar com José Eugênio Fernandes. Ele é psicopedagogo e diretor-presidente do projeto Colorir. Também está aqui com a gente o Júlio Pompeu, professor da UFES, escritor, mestre em Direito e doutor em Psicologia. Bem-vindos, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. E pela internet temos Marli Imperial, que é pedagoga, mestre em Educação pela Universidade de San Diego, coordenadora do Serviço de Engajamento Comunitário, SECRE, uma ONG que atua no território de São Benedito, aqui de Vitória. Bom dia, Marli, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bem-vinda, Marli. Olha, gente, para começar, eu vou passar mais alguns dados para vocês. Tem um estudo que foi elaborado pela por uma organização mundial. Ele analisou 64 nações. No eixo de educação, o Brasil teve a pior avaliação e ficou em 64º lugar. Foram analisados aí fatores sociais e econômicos em 2019, período antes da pandemia. Só que esses dados foram divulgados neste ano. E um dos problemas são os gastos públicos. Segundo a pesquisa, quando avaliado em termos per capita, o mundo investe em média cerca de R$ 34.500 por estudante por ano, enquanto o Brasil aplica apenas R$ 10.600 aproximadamente. É uma diferença muito grande. E em contrapartida, tem um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico que apontou que o país investiu uma média de 5,6% do PIB na área de educação, uma porcentagem que é acima da média mundial, que chega a 4,4%. Bem, vamos entender melhor como é que esse dinheiro é investido e se a gente investe tanto, por que a educação aqui não é de qualidade? E eu já vou passar essa dúvida para o professor Júlio. Júlio, vamos tentar, como é que a gente entende? Porque você vê, o investimento no Brasil é mais alto que a média mundial, mas quando a gente vê os resultados, a educação brasileira está muito abaixo. O que significa investir na educação? A pergunta-chave é, não é só o quanto de dinheiro se tem, é o que você faz com o dinheiro que tem, né? Então, que tipo de esforço está sendo bancado com isso? Muita gente pensa educação em torno de transmissão de informação. Olha, eu tenho um currículo que tem esse conteúdo. E uma criança bem educada é uma criança que tem conteúdo X, Y e Z, né? Agora, para além de um conteúdo, sempre que nós aprendemos alguma coisa, nós desenvolvemos algum tipo de habilidade. Então, quando a gente estuda matemática, a gente desenvolve raciocínio lógico. Quando nós estudamos literatura, por exemplo, nós desenvolvemos capacidade de compreensão, de expressão. Todas essas são habilidades fundamentais. Na educação do mundo hoje, aquela para um mundo de uma economia disruptiva, que cada hora chega um aplicativo na vida da gente e muda tudo, que a economia se transforma muito rápido. Pensar a educação como transmissão de conteúdo, de informação, corre um risco muito grande de eu ensinar uma criança que em pouquíssimo tempo está obsoleta para o mercado de trabalho. Eu lembro, eu estudava na escola que era muito inovadora e dizia, vamos ensinar informática. Aprendi Basic, né? Basic é uma linguagem de computador que eu mal aprendi, peguei meu diplominha de Basic
E aí lançam DOS e outros programas super sofisticados e o Basic morre. Ou seja, toda aquela linguagem que eu aprendi tornou-se obsoleta. Seria para nada, obsoleta. No entanto, eu adquiri uma habilidade com aquilo, de entender o que é um software, o que é um hardware, como funciona a ideia de computação. E isso é que é o valioso, mas é onde nós menos focamos no desenvolvimento do aluno. Então a gente investe boa parte desse dinheiro, além da dificuldade de fazer com que esse recurso chegue na ponta, que é na sala de aula, em algo que aconteça na sala de aula, ainda tem o problema de que quando chega na sala de aula, muitas vezes é para desenvolver ações mais preocupadas com conteúdo do que com a habilidade do estudante. E aí, claro, é uma forma de gastar mal o dinheiro. E que pouca gente percebe, porque é um gasto qualitativamente ruim, é um gasto em que você investe na formação de alguém que corre o risco de não ter grandes chances de se inserir num mercado global, numa economia dinâmica e mesmo com dificuldades severas para relações interpessoais. A gente olha recrutamento de empresa, né? Que as pessoas dizem, tem que ter currículo disso, currículo daquilo, mas o mais importante é ter habilidades socioemocionais, é se dar bem com a equipe, é saber trabalhar em equipe. E aí você olha currículo e diz assim, mas onde é que aprende a trabalhar em equipe aqui? Não estou vendo, né? Aqui tem cálculo 1, tem geometrias, eu não sei, né? Inteligência emocional, onde é que está esse item? Não vejo. É o lado humano da formação. E esse lado humano é muitas vezes esquecido, é deixado de lado. Esse dinheiro, há tecnologias para isso, né? Tecnologias sociais, tecnologias humanas, mediação mesmo é uma, mas fica esquecido, fica à parte, fica marginal dentro da formação. E nesse mundo em que as nossas formas de convivência e de produção mudam tão rápido, é um conhecimento que devia estar no topo, né? Em que deveria ser prioritário na formação. E, no entanto, não é. Pensando, né, Paulinho? Refletindo sobre isso. Essa é realmente uma grande questão da nossa educação. O que acontece no caminho e por que não se investe no que realmente é preciso. Então vamos trazer para uma realidade também das crianças, das instituições. Como é que você vê essa questão da educação no país? Então, o professor, eu acho que ele já exemplificou muito bem isso teoricamente. Agora a gente vai para a prática, né, da sala de aula. Seu dia a dia, né? Meu dia a dia. Então, a Colorir, por exemplo, desde que iniciou, ela não iniciou simplesmente porque tinha o desejo de fazer um trabalho social, mas por uma necessidade da escola. A gente tinha uma escola em Serra Dourada, que fica em Serra, no município de Serra, e que tinha um alto índice de violência e depredação. E a empresa era parceira dessa escola, né, fazendo manutenções nessa escola. Mas o diretor dessa empresa, ele pensou assim, gente, eu vou todos os anos investir 120, 200 mil reais para fazer reformas físicas, eu tenho que ir no cerne desse problema. Por que existe essa depredação? Por que tem essa violência? E esse investimento que acontece do Estado, ele não chega para essas questões, ele vai exatamente nas questões da matemática, do português, mas no dia a dia da escola, esse dinheiro, esse investimento, essa capacitação não vem. Então essa empresa inicialmente, em parceria com a Colorir, começou a ver essas necessidades do dia a dia, como por exemplo o trabalho que a gente realiza no Colorir, que é a mediação de conflitos, o trabalho anti-bullying, que existe nas escolas, os professores não têm essa capacitação humana e nem técnica para realizar, e como nós, como organização social, temos um recurso muito imediato, diferente do Estado, a gente consegue trazer essas especializações para dentro do espaço escolar. Então, a escola ganha muito com isso, o professor ganha muito com isso, e o aluno também ganha muito com essas ações. Então, volta um pouquinho, explica para a gente como que funciona o Colorir na prática. Então, como que surgiu a sua ideia do projeto Colorir? O Colorir, na verdade, a palavra Colorir é um acróstico, né? São 7 competências: cooperar, organizar, limpar, orientar, reciclar, influenciar e realizar. Na época, uma consultora da área ambiental quis aplicar os 5S dentro de uma escola pública. E então houve uma rejeição imediata, porque uma escola pública não aceitaria aquelas questões que uma empresa, por exemplo, privada, ao aplicar os 5S, conseguiria. Então a gente precisou trazer essa qualidade total na escola, nas suas relações humanas, etc., com algo que pudesse agregar esse professor, que com certeza teria uma rejeição
a qualquer proposta inovadora e, ao mesmo tempo, fazer com que tivéssemos resultado. Então, essa ludicidade que a gente trouxe dentro do Projeto Colorir, a gente foi buscar no direito, que é a mediação de conflitos, né, a resolução de conflitos, e foi exemplificando, a gente foi em construção com todos os professores da escola, a gente foi fazendo exatamente quais seriam esses passos. Então, exemplo, a gente tem 200 dias letivos numa escola. Como a gente poderia medir se o projeto estaria ou não dando resultados nessa escola? Então, assim como as empresas têm uma placa dizendo que estamos tantos dias sem acidentes, a gente pensou numa placa que pudesse contar assim, quantos dias nós estamos sem violência e depredação na escola? Aí você vai falar, mas Eugênio, uma placa que mede isso, onde é que vocês vão buscar os resultados? Exatamente na prática. Em 2003, o Brasil estava em 43º lugar na questão da leitura e da escrita. E nós precisávamos trabalhar as questões da violência e da não depredação, mas precisávamos também, junto com isso, estar tendo esse olhar humano em relação assim, existe um déficit aqui. Então começamos a escrever uma coleção de livros, trazer literatura, contação de história, a ludicidade, recursos que a escola não tem. E aí a organização, a ONG, consegue trazer isso. O acesso ao livro. Uma escola, por exemplo, essa escola especificamente que a gente trabalhou, ela tinha uma biblioteca apenas com livros didáticos e não paradidáticos. Então a criança não tinha como ser estimulada à leitura. Então quando nós começamos a fazer, né, a aplicação do projeto, com a leitura, com o acesso ao livro, as crianças tendo, eu tenho o meu livro, eu conheço esses personagens, né, eu até trouxe alguns aqui para exemplificar, né, fazem parte dessa coleção. São 7 livros. São criações suas? São, na verdade, nós temos uma equipe, né? Psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, Rita Santos, que também é uma diretora, e a gente acabou partindo, né, inovando aí nessa área de escritor, mas para poder contemplar essas questões que eram do cotidiano da sala de aula. Além disso, capacitações de coordenação em relação à mediação, o aluno entender esse processo dessa mediação quando ele está na escola. E levando esse processo de formação para o espaço escolar, a gente percebeu que o professor conseguiu agregar melhor esse projeto, porque ele viu benefícios também para a vida dele. O grande problema hoje do professor no Brasil é a questão do estresse, a indisciplina, etc. E quando ele tem uma ferramenta que é eficaz nas suas relações interpessoais no espaço escolar, isso também tranquiliza o professor, porque ele vê que melhorou demais a relação. Os benefícios disso tudo, a gente teve assim, um grande índice de aprovação, uma redução, por exemplo, de evasão escolar, isso tudo comprovado, isso foi muito bacana. Uma coisa muito legal dessa placa, que é bacana para a gente estar trazendo aqui como resultado, é que de 200 dias letivos, numa escola, por exemplo, como Serra Dourada, ou até mesmo Vila Nova de Colares, a gente teve 190 dias sem violência, sem depredação, com mediação, né, com resultados realmente que comprovaram que a tecnologia, né, que a gente estava utilizando realmente tinha eficácia. Quando há o estímulo, né, a realidade muda, a percepção das crianças estimuladas, elas vão. Agora é preciso exatamente desse estímulo. E deixa eu botar aqui na nossa conversa a Marli Imperial, que conversa com a gente pela internet. Fala um pouquinho do SECRE, essa instituição que atua na capital Vitória. Pois é, bom dia. O nosso SECRE, que a gente considera isso, porque eu ingressei nesse SECRE há 5 anos, quando eu me aposentei, quando eu me afastei da UVV, e depois de aposentada na UFES, e resolvi trabalhar no terceiro setor. E eu me encantei por esse braço social que a paróquia Santa Rita tem no Morro São Benedito. E eu fui para lá conhecer o SECRE. E passei 3 anos tentando conhecer a sociedade, sair do ambiente em que eu era uma universidade pública e depois uma particular, e aprender. E olha, o encantamento total. O SECRE trabalha com uma equipe pequena. Nós temos uma orientadora pedagógica, que não sou eu sou uma assessora voluntária, e ele faz um trabalho de 33 anos para impulsionar a promoção dos direitos fundamentais e a prestação de serviço de interesse, entendeu, da organização. Ele quer realmente trabalhar com as crianças e trabalha
com crianças de 6 a 20 anos, crianças e jovens e adolescentes, né? Através do desenvolvimento do conhecimento no contraturno e do desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes. Principalmente habilidades. O doutor Júlio falou muito bem do processo educativo. E eu tive essa experiência durante mais de 50 anos trabalhando com a pedagogia e com a educação. Nós temos que desenvolver competências e habilidades que eles possam garantir, que eles possam, as crianças, esses jovens, um ingresso no mercado e um posicionamento na vida, principalmente uma autoconfiança, uma forma de que eles, vivendo em ambientes hostis, de pouca iniciativa pública, eles possam crescer, se desenvolver e confiar e ser diferente. Então, esse é o trabalho nosso. Nós trabalhamos com literatura, com música, com um programa ligado ao chama de Brincarte, educação em tempo integral junto com a prefeitura. Esse de literatura e música é através da ACELOR. Mas trabalhamos também e criamos nessa pandemia uma TV SECRE para exatamente entrar em contato com os nossos alunos e continuar a desenvolver esse potencial. Acreditamos que é através da arte, da música, da literatura, das outras formas de expressão, é que nós vamos melhorar o seu português, a sua matemática e seus conhecimentos. Participantes, os nossos educandos, eles estudam na rede pública fora do horário, desse horário, no contraturno, e vão para a nossa instituição, que há 33 anos é apaixonada por São Benedito, por uma região que muitas pessoas não chegam lá no topo de São Benedito, mas que eles fazem um trabalho maravilhoso, desenvolvendo e dando opções a essas crianças, jovens e adolescentes que vivem numa região tão desprovida de atendimento e de oportunidades. Marli, realmente o trabalho do SECRE é encantador. Quando eu fui conhecer a sede, eu fiquei apaixonada pelo trabalho, pelas atividades que vocês desenvolvem. Realmente a gente se encanta, se apaixona e fica com vontade de querer fazer mais, de ajudar mais. Pois é importante a gente trabalhar de todos os lados, né? Porque às vezes a gente fala da educação e fica concentrado no aluno, mas não, quem está ali à frente, quem está ensinando também precisa de preparo e também é preciso de um investimento, né, Júlio? Claro, as pessoas, tinha uma coisa engraçada, assim, um exemplo legal, tinha uma amiga que, professora de inglês, né? E muito boa, muito competente, disseram, a gente está precisando muito nessa escola aqui de uma professora de inglês. Ela foi lá para a entrevista de emprego. Ela perguntou, paga quanto? Né? Óbvio, né? Uma pergunta natural para quem está se candidatando a uma vaga, né? E aí disseram lá, era o valor de hora-aula, tem o piso da categoria, a escola pagava o piso mais 10 centavos. Ou seja, é o piso, né? 10 centavos. Uhum. O detalhe é que era uma escola caríssima. Ou seja, que arrecadava privadamente recursos muito altos, mas na hora de pagar o professor ficava lá embaixo, né? E por que é importante pagar bem o professor? Por motivos óbvios, porque quanto maior o salário, você tem a possibilidade de recrutar para a educação os melhores quadros. Porque, imagina, se você encontrar o que paga um pouquinho mais, você larga, né? Você vai para outro canto. Normal, né? Normal. Então, boa parte do investimento da educação em recursos humanos, né, que garanta, que dê a possibilidade, a chance de nós pegarmos os melhores quadros da nação para formar o nosso futuro, porque educação é investimento no futuro. A gente está investindo em desenvolver pessoas capazes de criar coisas que não existem, que a gente nem imagina que possam existir, e vão estar nas mãos deles. Então, quem é que vai preparar essas pessoas? Se eu pago pouco, né, fica como aquela pessoa que pode ter uma habilidade enorme, um talento, uma vocação, né, mas tem necessidades materiais de existência. E outra, se eu quero que essa pessoa, se é necessário, muito necessário, que ela continue aprendendo, porque, mais uma vez, se esse mundo tem um dinamismo econômico e social tão grande ao que a gente vê, basta pensar
né, coisa de 20, quando não existia celular, né? Você passou a infância sem celular. Eu imagino hoje, nossa, como é que a gente fazia para se encontrar num shopping, né? Não tinha celular, gente, né? Não era? Todo mundo, né? E isso, olha... Queria falar com a pessoa, ligava para casa. Não tá em casa, não vai falar, né? Espera, a hora que ela chegar, ela retorna. Imagina se eu, naquela idade, e imaginar que um dia todo mundo teria um telefone na mão e com acesso à internet que nem existia. Então, olha quanta coisa mudou. Imagina se os meus professores tiveram a capacidade naquele momento de imaginar esse futuro e me preparar para ele. O máximo que eles podiam fazer é desenvolver as minhas habilidades, mas para isso ele também precisava desenvolver a dele constantemente. E se você já tem uma remuneração que é baixa, em que você não torna muito atrativa a profissão... Não fala muito não, Júlio, sobre... os salários, porque olha, a gente preparou uma reportagem que vai mostrar exatamente isso, essa questão salarial dos nossos educadores. Inclusive aqui no Espírito Santo, eles recebem menos do que em muitos estados brasileiros, tá? Vamos segurar aqui a nossa conversa, intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente também vai mostrar a influência do terceiro setor na formação educacional das crianças e dos jovens brasileiros. Não sai daí não, um instante só. De volta, e hoje o tema do programa é a atuação do terceiro setor na educação. Na nossa roda de conversa está José Eugênio Fernandes, que é psicopedagogo e diretor-presidente do Projeto Colorir. Também temos aqui Júlio Pompeu, professor da UFES, escritor, mestre em Direito e doutor em Psicologia. E pela internet, Marli Imperial, pedagoga, mestre em Educação pela Universidade de San Diego e coordenadora do Serviço de Engajamento Comunitário, o SECRE. A esperança por trás da violência que atinge morros da capital. Moradores lutam para manter projetos sociais que podem mudar o futuro de crianças e adolescentes. As jogadas desses craques mirins são a parte mais fácil. Esse projeto de Nova Palestina atende a 150 crianças e adolescentes. A gente usa o futsal e o esporte em si como uma ferramenta de socialização. O nosso objetivo é orientar as nossas crianças e fazer com que eles cresçam como ser humanos. A gente quer criar cidadão de bem. A Mara também atua e mora na Grande São Pedro. Nascida e criada aqui, ela lembra dos desafios para manter os jovens longe da criminalidade. A gente precisa de uma bola, a gente tem que fazer rifa para conseguir uma bola, a gente tem que pedir doações para o lanche. O nosso apoio é de moradores, pais, ou a gente tirando do nosso próprio bolso. O drible mais difícil desse projeto social é mantê-lo funcionando. É que sem a ajuda do poder público, os próprios familiares e comerciantes locais mantêm o projeto de pé. Mas com o aumento da criminalidade, está cada vez mais difícil não manter a bola parada. Que é tudo que a Jaciana não quer. O filho Wallace é o aluno mais antigo. Desde os 9 anos está aqui jogando bola. Tira eles da rua, eles vão ter tempo para treinar, vão ter tempo para jogar, entendeu? E ficar mais em casa. E não vai ter aquele tempo livre para ficar na rua aprendendo o que não deve. O Wallace, o Gabriel e tantas outras crianças não podem parar de acreditar, de sonhar. Mas para não ir para o caminho errado, o apoio é urgente. Você vê seu filho aí jogando, como é que você vê o futuro dele? Bom, eu espero que um dia jogador, né, profissional, porque ele treina muito para isso, mesmo que não seja um jogador, seja um trabalhador digno de direito, entendeu? Que não se envolva com nada. O que você quer ser no futuro? Um futuro jogador. Jogar em clubes europeus, brasileiros. E para chegar lá, ele já sabe qual é o caminho. Escola, casa e treino. É isso aí, gente. Escola, casa, treino. Tem que ter foco e tem que ter apoio. Vamos falar exatamente sobre essa questão de apoio, como que os projetos sociais, eles ajudam a
construir pessoas, a construir cidadãos, eles auxiliam na educação. Comecei aqui o programa falando que o Estado deveria, mas a educação não chega para todos da mesma forma. E aí vem os projetos sociais exatamente para apoiar essas crianças, esses adolescentes que precisam desse apoio. Para tornarem-se protagonistas da própria história. Eu gostaria de ter ouvido, né, a história desse jovem que acabou de falar dos sonhos, né, mas que pudesse ser aqui no Brasil, né? A gente não precisava ir para o exterior para poder realizar os nossos sonhos. Para ser um grande jogador de futebol e ganhar bem, né? Eu acho bacana ter sonhos, mas a gente poderia começar a, exatamente, eu acho que instrumentalizar a esperança. É isso que a gente faz. Eu acho que o SECRE, o Colorir e todas as organizações, eles instrumentalizam a esperança nessas crianças de que sim, é possível. E os resultados a gente colhe todos os dias. Quando a gente chega numa grande empresa e de repente você encontra um gerente falando com você e ele conversa com você estruturalmente para você poder, de repente, estar captando algum recurso e no final do diálogo ele vira e fala assim, olha, eu fui aluno de Serra Dourada, eu estou nesse cargo, né? Então é muito... Na verdade, esse é um caso de sucesso, é um caso de exemplo sucesso do Projeto Colorir. Exato. Pode compartilhar com a gente, Eugênio. Vou compartilhar. É muito linda essa história. Mas assim, a gente faz as nossas... os recursos são captados especificamente pelo Colorir através das empresas privadas. A gente acha muito importante a ação das empresas privadas quanto responsabilidade social. Elas estão próximas aos bairros, elas causam impactos nas comunidades e elas precisam realizar isso. Então a gente na verdade, esse mediador, né, entre as ações que são necessárias realizar dentro das comunidades e também esse investimento social que as empresas devem fazer. Então, em uma das nossas situações de captação de recursos, fomos convidados para uma entrevista para saber se poderíamos estar atuando, né, para aquela atividade específica, para um projeto específico. A pessoa fez toda a entrevista com a gente e com toda a formalidade, e aí agora vocês podem se apresentar, aí a gente vai se apresentar, aí a pessoa, né, o gerente, o diretor, né, ligado à responsabilidade social da empresa, olha pra gente e fala assim, olha, eu sou fruto de Serra Dourada. Então, na mesma hora, a gente caiu em pranto, porque era alguém que vivia toque de recolher, que vivia várias realidades que a gente nunca tinha vivenciado antes do projeto social e que a gente sabia que aquilo poderia causar impactos na vida dele, negativos, e de repente alguém que viu essa instrumentalização da esperança sendo gerada na própria vida, né? E realizando aqui no Brasil, num bom emprego, sendo uma colocação bacana e melhor ainda, né? Numa função que hoje ele pode auxiliar outras pessoas a realizarem os seus projetos sociais. Eu acho isso muito importante. E dentro da sua pergunta ainda acho muito bacana estar frisando que quando a gente chega para protagonizar, né, tornar essas pessoas protagonistas, o professor fez uma citação a respeito dos educadores, né? Esse dinheiro vem às vezes para coisas básicas, né, como por exemplo o lanche, um equipamento técnico. Mas será que esse professor também não tem um sonho? Será que esse professor também não tem um projeto interno para realizar com os seus alunos? Então aí entra o Colorir. Quando o Colorir faz as suas captações de recurso, ele pensa nesse educador, não só no aspecto de formação, mas também de dizer para ele assim, professor, a gente vai realizar esse projeto juntos e esse seu sonho, né, essa sua ideia, esse seu projeto, ele vai se concretizar. Então a gente tem inúmeros professores que realizaram, por exemplo, escrevendo seus próprios livros, acabaram realizando seus projetos internos com seus alunos e com recursos. Eu acho que essa é a grande magia do terceiro setor dentro do espaço escolar. Eu acho que é isso. E olha, gente, o projeto Colorir, junto com a Rede Nacional da Primeira Infância, fez uma ação muito legal, exatamente para escutar crianças de todas as partes do Brasil. Os depoimentos são emocionantes, foram feitos durante a pandemia. Vamos conferir, roda aí. Como é que está sendo essa história do coronavírus para você? Não posso mais sair. Não posso mais brincar com meus coleguinhas. Tem todo mundo morrendo. Eu não posso ir pra escola, só posso ir pra escola de máscara. E toda vez que eu sair, tem que sair de máscara. Pra mim, essa história de coronavírus tá sendo chata porque a gente fica muito tempo no computador pra fazer a aula. É difícil ficar muito tempo de frente para uma tela que a gente acaba se distraindo com qualquer coisinha. Eu tenho muita saudade sempre. Eu sempre penso na aula.
Eu sempre amei fazer as coisas lá na aula, amei o recreio também, amei tudo lá na escola. Eu queria poder abraçar meus professores também, porque eu sinto muita falta deles. O que você mais quer que aconteça agora? Eu quero que esse coronavírus vá embora, porque ele está matando as pessoas, e que a vacina vem logo. Eu quero que isso passe logo, né? É que eu possa encontrar todos os meus amigos e que todo mundo esteja bem. Todo mundo esteja bem, com boa saúde. Eu quero que as pessoas fiquem bem. Depois do coronavírus, eu queria que mudasse o mundo e só cabesse o amor dentro dele. Eugênio, quando eu assisti esse vídeo a primeira vez, eu me emocionei muito. Principalmente com a fala de que morre todo mundo, que venha a vacina logo. E como é que foi para você? Então, você participou aqui assistindo também, né? Participar desse projeto. Isso faz parte da nossa realidade quanto educador. Eu acho que a Marli também ali é professora. E o professor também aqui, né? A gente... Todos vocês são educadores. A gente, na verdade, sente essa falta da escola também, né? E esses alunos, gente, esse período de pandemia foi um período, ainda estamos, né? Mas assim, esse período que as crianças estiveram afastadas da escola foi o maior índice de assédio, de tudo que vocês imaginarem, porque a escola é o porto seguro dessas crianças. Então, esses gritos, né, de socorro, na verdade, a gente é um pouco corresponsável, porque a gente, como professor, a gente acaba acolhendo, a gente acaba mediando. Então, esses gritos de socorro foram muito importantes para que a gente, deixa eu me recompor aqui, para que a gente não baixasse guarda. Então, imediatamente, diante dessa situação, desses gritos de socorro, criamos um projeto chamado Histórias Coloridas na Vila e fomos para as redes sociais e transformamos e conseguimos atingir mais de 15 mil alunos numa rede do ciclo de alfabetização. Então, a gente não deixou com que a pandemia, que essas crianças não tivessem acesso. Colocamos todas as possibilidades de redes sociais, de zap, para que eles tivessem contato, e foi a forma como que a gente encontrou de estar presente na vida de todas elas. E Marli, como é que foi a atuação do SECRE? Agora a gente veio em um momento pandêmico, né? Agora, essa semana retomamos aí as aulas presenciais em todas as escolas, mas vivemos anos aí, né? Mais de um ano de estudantes em casas. Vivemos anos. Pois é, quase 2 anos, né? A gente já com estudante dentro de casa. Mas foi muito difícil mesmo, porque, na verdade, o nosso SECRE, ao lado da Igreja São Benedito, lá no morro, lá no topo do morro, ficou bastante comprometido e isolado. Aí, a nossa equipe de educadores, que é fantástica, ela começou e criou a TV SECRE, usando os meios de comunicação que nós tínhamos, e começamos a fazer aulas online, e começamos a emprestar, criamos biblioteca online, botamos a biblioteca na porta da escola, os livros e empréstimos, e criamos as sacolas para eles levarem. Emprestamos os violões que nós tínhamos para as flautas, para que eles levassem e trouxessem as experiências depois, tudo com informações por escrito, para que eles pudessem retornar com essas informações. E a televisão foi o nosso boom de contato, que eles acessavam. E aí nós contávamos histórias, nós dávamos aulas de violão, aula de dança, de percussão, e foi o ponto maior de integração e de uma forma de desenvolver e de ajudar, de apaziguar os corações das nossas crianças e jovens. Pois é, a gente tem aqui a prova real dos resultados. Vamos ouvir a Sofia. Ela contou pra gente o que ela aprende com o projeto. Me ajudou a atuar, a saber mais a minha cultura, me ensinou
me apresentou a flauta. Eu gosto muito de dança, eu gosto muito de atuar, de canto, de artesanato, de histórias. E o SEC foi uma coisa muito boa no meu crescimento. Que fofa, a gente gosta muito de atuar, eu canto, eu faço muitas coisas. É isso. Fofa, agora vamos e ouvir desafio, um tremendo desafio. Vocês não podem imaginar o que é sair de dentro de sala de aula do ensino e começar a montar cenários, utilizar a multimídia que a gente não sabia, os nossos próprios professores não sabiam como fazer. Então, foi um desafio imenso para os educadores que passaram das suas aulas de violão, das suas aulas de percussão, de dança, de coral, a serem autodidatas no processo de comunicação, totalmente online, e fazendo cenários e montando estratégias, vendo iluminação, coisas que não faziam parte do nosso cotidiano. Foi um desafio fantástico, mas que enriqueceu a todos. Pois é, a gente tem também o depoimento de um pai, de uma aluna do SECRE. Vamos conferir. O que mais me chamou a atenção, nos chamou a atenção, tanto o meu e da mãe da Maria Eduarda, foi o projeto de vida. O projeto de vida, assim como ela nos relatou, trouxe um tema bastante importante devido a essa pandemia, como depressão, aceitação, né, do que ela é, uma vez que muitos, né, de nós ou até mesmo perdemos familiares perante a pandemia. Está trazendo para as crianças, né, mais nova, a importância da vida. Com esse depoimento, a gente vai para o intervalo e volta num instante só. Eu, você, nós e o terceiro setor. Até já! Estamos de volta com o especial Eu, Você, Nós e o Terceiro Setor. Continuamos falando da atuação do terceiro setor na educação. E nós mostramos aqui no programa como o investimento em educação está aqui no Brasil, no mundo, e tem um estudo realizado por uma organização mundial que mostrou que os salários dos professores brasileiros são os mais baixos entre 38 países. Vamos conferir na reportagem. É com brilho nos olhos que Aguinaldo nos apresenta e fala sobre a escola onde dá aulas de educação física e trabalha como diretor no bairro Bonfim, na capital. Assim como os mais de 700 alunos, ele também estudou aqui na infância. Aguinaldo é defensor e apaixonado pela educação pública, paixão que se mantém acesa desde que se tornou professor da Rede Municipal de Vitória em 1992. Nesses mais de 30 anos de profissão, se orgulha de contribuir para a formação dos estudantes. Ver os nossos alunos conquistando coisas na vida, trabalhando, brincando, é aquilo que nos leva a vida toda, assim, que faz com que a gente se valorize, que motiva. Os desafios, porém, são muitos. Apesar da importância da profissão, Aguinaldo reclama da desvalorização dos professores. Ele conta que a maioria precisa se revezar em 2 ou até mais empregos para poder alcançar uma renda melhor. Nós, educadores, temos salário desvalorizado. Nós somos uma das profissões, das primeiras profissões que teve o direito de trabalhar em 2 lugares, para receber aquilo que deveria receber em 1. A insatisfação só aumenta diante do resultado de um estudo feito pela Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Esse estudo mostra que o piso salarial dos professores brasileiros das séries finais do ensino fundamental é o menor, na comparação dos valores pagos nos 40 países avaliados.
O estudo mostra ainda que um professor brasileiro em início de carreira tem salário menor do que docentes da Colômbia e do México, por exemplo. E olha que o salário dos professores no Espírito Santo está entre os 10 maiores do país. Ainda assim, o professor de matemática reclama da falta de reconhecimento. Para quem sabe tudo de equações, o resultado dos baixos salários e suas consequências era imaginado e já pode ser percebido nas salas de aula. André conta que é cada vez menor o número de estudantes que escolhem se tornar professores. Investe-se muito pouco em educação básica no nosso país. Tem muitos jovens que não estão querendo ser mais professores, porque nós precisamos de bons profissionais na educação. E se nós não temos atrativos para os nossos profissionais, a coisa fica mais complicada. A falta de reconhecimento de investimentos que a gente falava, né, Júlio, mais cedo aqui no programa, exatamente sobre essa questão. O salário dos professores hoje, ele é defasado. A gente está aqui no Brasil com números muito ruins quando a gente fala em salário. Inclusive, gente, vocês devem estar acompanhando aí que no finalzinho de janeiro, o presidente Jair Bolsonaro, ele anunciou um reajuste de 33,24% aos professores da educação básica. Mas aí entra uma questão que já vem sendo discutido, está tramitando lá em Brasília, viu, gente? Está sendo discutido assim, claro que é merecido um aumento, todos os professores merecem esse reajuste por conta até da defasagem salarial. Mas o Brasil, num momento de crise econômica, ele vai conseguir pagar esses salários? Porque isso vai ser refletido para o Estado, para os municípios arcarem com esse custo. E tem como pagar? Esse é um questionamento que a gente entra, inclusive lembrando que estamos em ano eleitoral, ou seja, muito positivo, né? Anunciar aumento, mas como é que paga essa conta? Orçamento, tanto privado quanto público, é uma espécie de planilha em que você olha e tem uma dinheirama aqui e vai dizer, centavo a centavo, real a real, aonde você vai colocar o dinheiro. E qual é o critério que qualquer um segue em casa para ver o que vai fazer com o dinheiro que ganha? É prioridade. Quando não dá para tudo, né, eu corto aquilo que não é tão necessário para poder manter o necessário. Né? Se eu quero crescer, eu boto mais dinheiro naquilo que me dá futuro e economizo. Assim vai o orçamento. O problema do Brasil é o nosso orçamento público. Quando você olha com o que a nação, com o que o Estado brasileiro, de uma forma geral, gasta dinheiro, é impressionante. E sempre que se fala em aumento de recursos para a educação, vem a preocupação, mas será que dá? E tal, porque a gente pensa a educação como custo, não pensa a educação como investimento. Investimento é aquele dinheiro que eu empato hoje, eu coloco em alguma coisa, mas amanhã ele volta. E volta maior e cresce. Gasto não. Gasto é um dinheiro que você abre a janela e joga. E não volta. O vento não traz de volta. Então, na nossa cabeça, educação é custo. Inclusive na formação do professor, que a gente discutia que era tão importante. Você olha, entrevista do professor comum, você vê a biblioteca atrás, né? Ele que comprou o livro, né? É a casa dele, está ali. É o investimento da educação, porque não tem uma biblioteca, por exemplo, onde ele possa ir e se formar. O professor, por ganhar pouco, busca outra fonte de renda, vai buscar outro emprego. É menos tempo para estudar, é menos tempo para preparar a aula, é menos tempo para entrar em sala de aula e dar aula de qualidade. E sair daquela educação que a gente via do quadro negro, o professor lá na frente falando, e o aluno que está em outro tempo, não dá para a gente ter uma educação que a gente tinha no passado, porque o mundo mudou e isso não vai se atualizando. Um professor ali na frente com um quadro negro e anota aí, não é mais assim a educação, ela precisa mudar também, né? Mudou, a cabeça do aluno é audiovisual. E o professor tem que ser, inclusive na sala de aula, inclusive presencialmente. Quando veio a pandemia, o que a gente descobriu no primeiro momento, nós professores, é que ninguém estava preparado para o audiovisual, nem professor e nem aluno. E acontece algo muito parecido que aconteceu quando surge o cinema, né? Quando começamos a filmar coisas. Antes, o que você tinha era o teatro. A dinâmica do teatro é diferente da dinâmica do cinema. Interpretar no teatro é diferente de interpretar no cinema. Quando vieram as câmeras, os atores faziam teatro filmado. Era uma porcaria. Né? Com o cinema você muda a câmera, muda o ângulo e tal. Tem muito mais recurso para usar. Demorou um tempo para ver. A aula é a mesma coisa, né? A aula tradicional é teatral. Você chega na sala e fala e tal e coisa. Mas no vídeo
Não, é audiovisual, então o aluno espera mais do vídeo. Sim. Muito mais do que só a gente ficar parado olhando para uma câmera e falando e bota um bichinho correndo na tela. Muito mais. E quem ensina isso para o professor? E quem nos preparou para isso? E muitas vezes o professor, que já ganha pouco, para fazer a capacitação, ele tem que tirar do bolso, do mesmo jeito que compra o livro. Porque empresas, inclusive o setor público, muitas vezes olham a capacitação do professor como um ganho dele. E, portanto, um problema dele. Não, ele vai se capacitar para ele ter um currículo melhor e ele ganhar mais. Como se isso não significasse um investimento na própria educação, como se a educação... Seja a empresa, né, não seja fosse particular ou o poder público, não investe até na capacitação, em cursos extras para os educadores, né? Agora, você falou de teatro, de cinema... Eugênio, fala um pouquinho sobre isso, porque você tem uma parte teatral aí também. Conta essa história. Então, a gente, eu, na verdade, né, e a Rita, que somos diretores da Colorir, a gente, filho de meu pai e minha mãe, eram circenses. Meu pai foi um grande jogador de bola, minha mãe também era esportista, mas como educadores, que minha mãe e meu pai eram, a gente tinha sempre que tirar o coelho da cartola. Então a gente sempre acreditou, como educador, eu sou ainda de uma época que não se falava da pedagogia, mas se falava de uma coisa chamada... Você se formou no magistério, né? Então eu sou um professor já bastante antigo e também hoje já capacitado como pedagogo, etc. Mas assim, que a gente precisava realmente fazer com que as crianças gostassem de estudar. E a minha própria experiência como aluno não foi boa. Eu fui um aluno que era péssimo em matemática, eu sofri muito na escola. Então, dentro de todo esse sofrimento pessoal, eu decidi ser um professor diferente, né? Então eu precisava ser um professor diferente. Eu não podia replicar aquilo que eu vivi para os meus alunos. Então veio dentro de mim um contador de histórias que, na verdade, assim, ele nasce, né, juntamente com a minha irmã, e a gente realmente encanta. E com isso também a gente acabou escrevendo uma coleção de livros. Hoje a gente tem 14 livros, mais de 150 mil livros distribuídos. Nosso material já chegou até no Japão e a gente faz parte hoje, né, de uma rede internacional de contadores de histórias, que é muito bacana. E a contação de história é algo milenar, né? É algo que você fala, como é que alguém pode ganhar sua vida, trabalhar ou viver com isso, disso, viver né? disso? Viver de contar e eu história. digo, né? É possível, né? A gente realmente consegue através da contação de história. E fora os aspectos psicopedagógicos que a história pode contribuir, porque através da ludicidade a gente trabalha uma diversidade de temas muito importantes e que às vezes a gente no cotidiano tem dificuldade de fazer. Então é isso, então a gente realmente utiliza dessa ludicidade para tornar os nossos encontros, as nossas aulas realmente prazerosas. É isso, Juliana. Muito bacana. E falando em capacitação, vocês dão uma capacitação para os professores, para que eles consigam replicar. Olha, a gente é responsável já desde 2003 por muitos contadores de histórias que estão aí presentes no Espírito Santo e no Brasil. A gente tem feito várias atividades, inclusive em outros estados, né? Para poder multiplicar, porque essa ação do contador de história, essa ludicidade, essa prática do contador de história não contribui só para que ele conte histórias, mas, por exemplo, eu fui uma pessoa que, para falar publicamente, eu era muito tímido, então eu descobri que a contação de história era libertadora, né? Então eu também me tornei um professor falante, né? Apesar de toda a timidez, e a contação de história realmente nos instrumentaliza para que a gente tenha essa capacitação, essa facilidade de falar, Acho e etc. que eu vou me voluntariar. Vem fazer o curso comigo. E o bacana é que a gente atingiu aí já hoje mais de 6 mil pessoas que passaram por essa formação. E ela não engloba só a questão da técnica de contar história, mas a gente traz com isso a mediação de conflito com a contação de história. A gente traz também toda a questão da educação ambiental, porque o trabalho intrapessoal, o trabalho interpessoal, o trabalho socioambiental, essa humanização da educação que nós, da Colorir e outras organizações realizam nesses espaços escolares, é fruto desse trabalho, né? Então a gente precisa realmente multiplicar. E isso do 0800. Isso é bom. Como é que as pessoas têm acesso, gente? Então, vou dar meu site. O nosso site, né, da nossa organização é o www.projetocolorir.org. Uma coisa bastante importante que às vezes as pessoas ficam muito, porque isso é meu direito, não quero que multiplique. A gente não comercializa os nossos produtos. Os nossos produtos são assim, nós somos tipo Robin Hood. A gente tira dos ricos e realmente faz chegar para quem realmente precisa.
Então, todo o nosso material está disponível, quem quiser, né, ter acesso ao material sobre bullying, o material sobre valores, material sobre meio ambiente, material sobre resolução de conflitos, ele está todo disponível em PDF dentro do nosso site para que qualquer pessoa possa acessar. A gente tem hoje escolas em estados como, por exemplo, no Amazonas, que aplicam colorir sem a gente estar lá, porque o nosso material conseguiu chegar até mesmo um estado como, por exemplo, o Amazonas. É muito bacana. Muito legal, muito legal. Então tá de parabéns pelo trabalho. Tá aí, olha, projeto. Júlio, queria que você fizesse uma consideração aqui sobre a importância dessas instituições para a educação das nossas crianças e dos adolescentes. Nada na vida a gente faz sozinho. Nada. As grandes obras, mesmo quando tem um herói que chama a atenção na realização da obra, mas todas elas são feitas coletivamente, tem que ter mais gente. E não existe obra maior do que o futuro. E o futuro, a gente precisa do setor privado, a gente precisa do setor público e a gente precisa do terceiro setor. E tem gente que não enxerga isso, às vezes é orgulho. Eu me basto. E nós, que dependemos tantos uns dos outros, inventamos formas, às vezes, não de nos qualificarmos, mas de nos separarmos, né? Não, o terceiro setor, o setor privado é isso, o setor público é ineficiente. Mas é tudo gente no final das contas. E se não houver união, a gente não produz nada. Todos são fundamentais. E hoje o terceiro setor, ele atua com agilidade e com uma inovação que muitas vezes o setor público não consegue ter. Então tornou-se assim essencial para que nós, com as dificuldades que nós já temos, aquela dificuldade daquele dinheiro que já é minguado, de chegar na ponta, tipo o projeto que passou, né? Chegar na ponta é ter a bola no campo onde o menino está jogando e eles têm dificuldade para arrumar. Isso é que é o dinheiro funcionar. E muitas vezes é o terceiro setor que consegue isso com agilidade numa aliança, né, com o setor privado. Então, educação é nossa, é o nosso futuro, precisa todo mundo se engajar, porque senão o futuro não vai faltar, não é para quem está fora da escola, não é para todo mundo. Porque a gente convive. Vivemos numa sociedade, né? A vida é coletiva. Ninguém vive sozinho. Ninguém vive é ilusão. sozinho. A vida solitária é ilusão. É verdade. E é ruim demais, né? Vamos aqui às mensagens final para a gente encerrar o programa, gente. Bom, esse professor, ele é encantador, né? Primeiro porque, assim, realmente ele falou sobre o que somos nós, né, Marli? Somos todos humanos. E essa importância da gente estar realmente fazendo essas conexões, né? Então, assim, todos os setores são importantes e o conjunto disso faz as realizações. E é isso, que a gente torce é para que todo mundo consiga aí estar atingindo todos os corações e a gente consiga realizar, né, a constituição desses sonhos desses meninos que estão lá nas comunidades mais carentes, né, para que eles entendam que é possível. Sim, é possível realizar, eu vou conseguir alcançar, eu vou chegar na minha meta. É isso. É isso aí. Vamos juntos. Marli, um beijo para você. Muito obrigada pelo bate-papo, pela disponibilidade, viu? Tudo de bom. Agora o SECRE agradece ao espaço, pede para que todos que queiram conhecer a nossa proposta, o nosso trabalho, que também nos ajudem e abraçar com todo o coração a nossa equipe que fica no Morro, aos Irenes, a Dânia, toda a equipe de educadores e mais a população do Morro, que atende e que nos abraça com todo carinho durante esses 33 anos. Beijo, meninos. Obrigada, Eugênio, Júlio, pelo bate-papo. Um prazer tê-los aqui. Acho que é importante a gente debater, trazer questões da educação, quão importante é para todos nós. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Um ótimo domingo. Obrigado. Você também. Gente, obrigada pela companhia, Paulinha. Obrigada. Mais um programa juntas. Venci mais um programa. Paulinha está aqui no desafio dos 8 programas. Vou vencer. Eu também consigo. É isso aí. Vocês vão ver. Muito obrigada pela presença, gente. É isso aí. E um beijo muito especial para você aí de casa. Eu, você, nós e o terceiro setor. Fica por aqui. Obrigada pela companhia. Um ótimo domingo. A gente se vê. Até o próximo, gente. Tchau, tchau. Até lá. Tchau.